Olá, sexto ano, bem-vindos à nossa terceira aula de História. Nas aulas anteriores eu já falei para vocês sobre Idade Média. Comecei nosso assunto de feudalismo, de fim do Império Romano e começo da Idade Média. E agora eu quero falar com vocês sobre o Império Romano do Oriente. Por quê? Quando a Idade Média começa, ela vai começar a partir do fim do Império Romano, tá? E o Império Romano, que vai se transformar, digamos assim, vai ser o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente é aquele que sofre as invasões dos povos germânicos, é aquele que vai depois ser formado pelos reinos germânicos, onde vão surgir os feudos. E o Império Romano do Oriente é o outro lado do Império Romano que não vai sofrer tanto com as invasões, que vai praticamente se manter do jeito que ele era antes da Idade Média e depois do início da Idade Média, tá? O Império Romano do Oriente é o nosso tema de hoje, tá? Primeiramente, você tem que ter consciência que o Ocidente é aquele lado de lá onde fica Portugal, França, Espanha, e o Oriente é para o lado daqui da Ásia, do Oriente, onde fica a Turquia, tá? O Império Romano do Oriente ele vai ter uma capital, que vai se chamar Constantinopla, tá? Constantinopla vai ser um lugar, uma cidade que vai existir até praticamente o fim da Idade Média. Por isso que eu digo para vocês, o lado do Ocidente, que sofreu as invasões, se transformou muito. O lado do Oriente não se transformou tanto. Constantinopla vai se manter e vai ser um grande centro comercial. Constantinopla ela era um local onde os mercadores que vinham da Ásia passavam, onde mercadores que vinham da Europa passavam. Era uma região que tinha bastante comércio de mercadorias. Todo tipo de coisa se encontrava em Constantinopla, tá? Aqui na parte de baixo é a Basílica de Santa Sofia, que foi construída em Constantinopla, né? Constantinopla hoje é Istambul, que fica na Turquia, tá? O Império Romano do Oriente, ele vai ser uma região também muito caracterizada por grandes cidades, por grandes construções, por um comércio muito forte. Não que o comércio lá do lado do Ocidente tenha acabado, mas ele vai dar uma desaquecida, tá? Como essa região de Constantinopla, do Império Romano do Oriente, era uma região de grande comércio, havia bastante troca cultural nesse local, né? Porque vários povos se encontravam, então vai acabar que Constantinopla vai ter influência de vários povos, desde o povo greco-romano, né? Que foi o que originou essa cidade, até o povo persa, o povo chinês, tá? Todos vão passar por ali e vão deixar sua marca. A arte em Constantinopla também ser chamada de arte bizantina, tá? E era um tipo de arte que tinha como temas principais o tema religioso e o tema do imperador, da política, tá? Eles sempre procuravam ou tratar de religião ou reproduzir os imperadores nas suas artes. Aqui, por exemplo, a gente tem um tipo de arte bizantina que é um mosaico. O mosaico é um tipo de arte que você pega vários pedacinhos e junta para formar um desenho. Pode ser pedacinhos de pedra, pedacinhos de vidro, tá? Lá na Igreja da Vila tem mosaico, se eu não estou enganada, tá? Aqui é um tipo de mosaico muito detalhado, ó, muito bem feito. Se você olhar, dá para ver as pequenas pedrinhas. E aqui tem justamente os dois temas que eu falei para vocês. Tem Maria segurando o menino Jesus e tem dois imperadores romanos, tá? Ou seja, retratando o tema da religião e da política. Os imperadores geralmente apareciam na arte porque a arte funcionava como propaganda para eles. E na arte, geralmente, eles eram retratados como conexões entre os homens e Deus, entre os homens e os santos e Maria. Então, eles eram como se fossem pontes entre os homens comuns e o céu e a religião, tá? Na próxima página, nós temos o assunto do direito romano. Tia, o que tem a ver esse direito romano com a Idade Média? Direito romano, primeiramente, o que é? São as leis romanas, tá? Os romanos eles vão ser um povo que vão criar várias leis, vão fazer várias leis, e eles vão juntar essas leis em um único documento,
tá? Eles vão escrever e vão juntar essas leis em um único documento chamado Corpo do Direito Civil. Os romanos, eles usavam essas leis para facilitar a administração do seu império. Porque, por exemplo, o Império Romano era muito enorme e aí tinha uma parte aqui, outra acolá, que eles tinham que administrar. Então, eles impunham as mesmas leis para territórios bem diferentes, tá? Justamente para aquele território ter consciência que fazia parte do Império Romano, que vivia sob as mesmas leis dos romanos, tá? E aí, esse conjunto de leis, o Corpo do Direito Civil, vai ficar muito famoso ao longo do tempo, porque era um conjunto de leis que servia para várias situações, para vários territórios, para vários lugares. E aí, até hoje, vários países têm essas legislações inspiradas no conjunto de leis romanas, tá? O direito brasileiro, o direito de outros países, o conjunto de leis brasileiro é inspirado no conjunto de leis romanas, para ver quantos caras eram importantes. Aqui na 288, nós temos o Império Islâmico. O Império Islâmico é uma coisa que a gente quase não lembra que ele aconteceu, mas ele aconteceu. Preste atenção aqui nessa parte rosa. Ó. Essa parte rosa fica nessa região da Península Arábica, que a gente chama, já lá para o lado do Oriente, tá? Perto aqui da África, perto do Mar da Arábia. Essa parte rosinha aqui foi onde surgiu a religião islâmica ou muçulmana. Você pode chamar de islâmica ou muçulmana. Surgiu aqui na cidade de Meca com um cara chamado Maomé. O Maomé teve sonhos e aí nesses sonhos o Deus Alá vinha falar para ele sobre a religião islâmica. E aí o Maomé espalhou essa religião primeiramente para essa parte rosinha, né? Depois a religião foi se espalhando para a parte verde e depois foi se espalhando para a parte laranjada. Então veja bem como a religião islâmica ela nasceu aqui na parte rosa, mas ela não se restringiu a esse local. Ela pegou parte da África, aqui a região do Egito, pegou todo o resto da Península Arábica, foi lá para a região da Ásia e ainda avançou ali para a Península Ibérica, pegando a região onde é hoje Portugal e Espanha, tá? Então, os muçulmanos, eles dominaram uma boa parte da Ásia, da África, ali o norte, e uma partezinha da Europa, tá? O Império Islâmico dominou uma parte da Europa durante a Idade Média. Saiba disso, que ao mesmo tempo que existiram os reinos germânicos, uma parte da Europa era dominada pelo Império Islâmico. Qual era essa parte? A Península Ibérica, tá? Então, como eu já falei para vocês, já adiantei, o profeta, né, o criador da religião é Maomé, o Deus é Alá, e os islâmicos, eles têm um compromisso com a religião deles que se chama jihad. Jihad é o compromisso que todo islâmico tem de defender a sua religião e de espalhá-la pelo mundo, tá? E assim, a fé muçulmana ela vai se expandindo para vários lugares do continente. Hoje ela está aí em vários países, principalmente lá na Ásia, tá? Aqui ao lado nós temos um texto muito legal que fala sobre o combate à islamofobia, porque tem muita gente que tem preconceito com os muçulmanos pela forma como eles se vestem, pela religião deles, pela barba, vários preconceitos que não tem nada a ver. São preconceitos que a gente tem porque a gente acha que toda pessoa é igual a outra só porque tem as mesmas características. E não é assim que a gente tem que pensar, tá? E para fechar esse capítulo, deixa eu ver se dá tempo. Dá. Nós temos aqui o assunto do comércio na Idade Média. Gente, o que acontece? Durante muito tempo se pensou que durante a Idade Média não se teve comércio, porque todo mundo estava no campo, nos feudos e tudo mais. Mas pelo contrário, apesar dos germânicos terem destruído, né, invadido várias cidades romanas, o comércio continuou acontecendo na Europa, em nível menor, menos agitado, mas continuou acontecendo. Essas linhas aqui vermelhas demonstram que o comércio continuou acontecendo tanto na Europa Ocidental quanto na Europa Oriental. Lembra que eu falei para vocês do Império Romano do Ocidente? O Império Romano do Ocidente é toda essa região aqui, desde o iniciozinho até para cá.
E o Império Romano do Oriente, essa parte que está escrito aqui, Constantinopla. Olha como Constantinopla, que é esse pontinho preto, por ela passam várias linhas vermelhas, que são justamente as rotas dos caminhos comerciais. Tá? Então, se vier na sua prova uma frase falando durante a Idade Média não havia comércio, você vai ter que saber que essa frase está errada. Tá, pessoal? E com essa aula, nós encerramos o nosso assunto de Idade Média. É um assunto que em vídeo fica curto, mas que na sala de aula, lá nas nossas aulas online, a gente vê que surgem muitas perguntas sobre esse tema. As próximas aulas serão de revisão. Espero que vocês tenham entendido. Beijo, até a próxima. Podem fazer todas as atividades do capítulo, tá? Para você treinar para o seu simulado, tá? Eu ainda vou passar mais atividade de revisão, mas todas essas atividades desse capítulo podem ser feitas agora que nós já terminamos as nossas aulas sobre ele.